Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e vamos seguindo aqui, continuando com os estudos sobre esse livro aqui maravilhoso, Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks. Eu tenho feito o estudo desse livro uma vez na semana, né? Eu posto vídeos toda sexta-feira e nós já estamos no 14º episódio. São vídeos curtinhos, com o intuito, né, de comentar um pouco sobre esse livro, porque esse é um livro bem interessante, né, que nos ajuda a mudar os nossos estados mentais. A Esther e o Jerry Hicks é um casal que fez um trabalho muito maravilhoso com relação à lei da atração. A Esther, ela canaliza, aliás, uma consciência coletiva que ela chama de Abraham, e eles compilaram todos esses ensinamentos e publicaram esse livro, trouxeram a nós, né, esse livro que, na minha opinião, é um livro maravilhoso, porque nos ensina a nos conhecer a nível vibracional, porque tudo, gente, que existe é energia, é vibração, é frequência. Então é muito importante que nós saibamos, né, identificar em qual vibração nós estamos, se é uma vibração mais elevada ou não, porque o universo ele sempre vai nos responder através disso, de frequência. Quando você emana uma frequência que não é muito legal, é essa frequência que vai voltar para você. Você acaba sendo um receptáculo, né, dessa frequência, né? Você recebe exatamente aquilo que você emana. E nós estamos aqui na parte dos processos, né? Que o Abraham nos ensina 22 processos, que são 22 exercícios para a gente colocar em prática. E eu vou continuar aqui comentando. Hoje eu vou falar aqui sobre mais algum deles. E vou falar aqui do 16º processo, que se chama colocar nos eixos. Esse processo, colocar nos eixos, ele consiste em a gente identificar aquilo que nós desejamos. Porque muitas vezes nós queremos uma coisa e acabamos focando a nossa atenção no oposto, né? Na parte ruim. Sendo que essa parte ruim, ela tem a sua função, ela é útil, porque ela é como se fosse uma sirene para nos alertar sobre um pensamento de uma vibração negativa no qual nós precisamos mudar para que aquele nosso desejo, né, ele venha até nós. E é muito importante, como o Abraham sempre fala, aqui ele fala em todos os capítulos do livro, que é sempre importante a gente se alinhar com as vibrações superiores. E aqui é mais um exemplo que ele dá de uma mudança de um padrão mental, né? Ele aqui dá um exemplo de uma mãe muito aflita, porque o filho dela já está grandinho e não para de fazer xixi na cama. Então, quando ela chega todas as manhãs no quarto dele e já vê a cama molhada, ela já tem aquele sentimento de frustração, de desânimo. Poxa, novamente, eu já conversei tanto com esse menino, ele continua fazendo a mesma coisa. E o sentimento dela é um sentimento bem de baixa frequência, que é um sentimento de desapontamento, né? Que uma coisa que ela está querendo tanto que mude e não muda de forma alguma. Então esse desapontamento que ela sente, essa frustração, quando ela chega para o filho, ela já demonstra aquilo ali, fala: poxa filho, de novo, você fez xixi na cama de novo, nós já conversamos bastante sobre isso, você já é um rapazinho, já está grandinho, até quando você vai continuar fazendo isso? Então ela indaga, né, o filho de uma forma também negativa. E o Abraham alerta, né? Ela pede ajuda a ele e ele alerta para ela mudar esse tipo de abordagem com o filho e tentar
ver aquele momento de uma outra forma. Então aqui ela vai aplicar esse processo de colocar nos eixos. Colocar nos eixos, ela tem que identificar nesse caso aqui qual é o sentimento que ela deseja. O que ela quer sentir quando ela entrar no quarto do filho dela pela manhã? E o Abraham pergunta, como que você quer entrar no quarto do seu filho pela manhã? E ela responde, eu quero que o meu filho ele acorde feliz, acorde seco e orgulhoso de si e não fique envergonhado com essa situação. É isso realmente que eu quero, é isso realmente que eu desejo. Então aí já é o primeiro ponto, né? Ela já identificou o que realmente ela deseja, né? Então seria mudar essa chave, em vez de ela entrar no quarto frustrada, né? Com aquela sensação de desânimo, não. Ela já acorda assim, ele conseguiu, vou encontrar meu filho seco, feliz, não vai estar envergonhado, vai estar orgulhoso. Então dessa forma, e Abraham aconselhou ela, né? Para ela já começar a indagar o filho de uma maneira mais positiva, né? Quando ela entrar no quarto, ela já entrar com esse pensamento, com essa energia, né? Que quer que ele esteja feliz. E se ela verificar que isso não ocorreu ainda, para ela dar uma força para o filho, né? Não deixá-lo ainda mais frustrado, porque esse comentário assim derrotista, né, digamos assim, que ela passa para o menino, vai acabar deixando ele também muito envergonhado e vai ser uma dificuldade a mais para ele. Aí ela já começou a abordar essa situação de uma forma diferente. Ela já, quando entrava no quarto e via que a situação não mudou, ela falava, ah, meu filho, isso é assim mesmo, isso faz parte do crescimento. Daqui a pouco você já vai estar se conhecendo melhor, conhecendo seu corpo, e isso não vai mais acontecer. Todos nós nessa fase acabamos passando por isso. E daqui a pouco você vai estar superando essa fase. Agora vamos lá. Saia da cama, entre no banho e comece seu dia. E ela realmente começou a fazer esse tratamento com o menino, né? E depois de algumas semanas, essa mãe liga para Abraham, né? Ou seja, para Esther, e conta para ela que realmente o menino não se molhava mais na cama. E isso foi uma tremenda vitória para ela. Então, gente, esse é um pequeno exemplo cotidiano, mas coisas que nós podemos aplicar na nossa vida o tempo inteiro. E o Abraham ainda nos fala o seguinte aqui no livro, que o processo de colocar nos eixos, ele é contínuo, hora a hora, segmento por segmento, sempre escolhendo o positivo. É a maneira de você se sentir bem. Olha aqui a questão do bem-estar, né, que ele tanto fala. E que essa é a maneira de se conseguir qualquer coisa. Então, gente, tudo é a maneira com que nós encaramos os fatos. E agora, gente, eu vou passar para vocês mais um processo, que é o 17º processo, e que o nome é Roda da Fortuna. Então, esse processo, ele deve ser feito quando você sentir uma forte sentimento negativo, né, em relação a alguma coisa que aconteceu, ou quando você não tiver a clareza do que você quer que realmente aconteça, né? Quando você esteja em algum estado de confusão. E o Abraham aqui, ele nos recomenda separar de 15 a 20 minutinhos para fazer esse processo quando a gente tiver com esses sentimentos. Então, para iniciar esse processo Roda da Fortuna, você pega um papel e desenhe um círculo grande nesse papel, e dentro desse círculo grande coloca um círculo menor. Ali você vai fechar seus olhos por alguns minutos e identificar aquele sentimento negativo. O que você está passando que você não queria passar? Qual o sentimento que você está passando? Você deve dirigir a sua atenção para aquele ocorrido, aquela coisa que aconteceu que fez você se sentir mal. E também é importante você identificar o oposto. Se você sabe o que te fez mal, o que te faria sentir bem, né? Qual seria o oposto? E você identificar aqui esses dois polos.
E o livro aqui dá até alguns exemplos para nos ajudar. Por exemplo, sinto-me pobre, quero me sentir próspero. Sinto-me desprezado, quero me sentir amado. Sinto-me enganado, quero me sentir respeitado. Sinto-me doente, quero me sentir bem, me sentir saudável. Sinto-me impotente, quero sentir o meu poder. Então aqui identifica, né, os dois polos, como que você se sente, a parte negativa, e qual é o seu oposto, como que você gostaria de se sentir, que seria um sentimento positivo. Aí no círculo maior, na borda do círculo maior, você vai escrever aquilo que você realmente deseja, lá no círculo maior. Eu quero ser próspero, eu quero me sentir próspero. Mas quando você escrever, gente, você tem que estar com esse sentimento que você realmente quer sentir daquela forma, tá? Você quer mudar a situação que você passou. E uma coisa importante aqui que o Abraham nos explica referente a esse processo, é que quando a gente escrever isso nessa borda, geralmente são coisas mais assim, gerais, né? Não são coisas tão específicas. Se a gente mentalizar aquilo ali por 17 segundos, a lei da atração ela é tão poderosa, tão forte, que ela é capaz de realmente mudar aquela situação. Aí ele até fala aqui no livro, e o processo funciona porque a lei da atração é tão poderosa que quando você tem um pensamento durante ao menos 17 segundos, outro pensamento vai juntar ele. E os dois juntos geram uma combustão que torna seus pensamentos ainda mais poderosos. Então, como o Abraham é um especialista, né, das vibrações universais, ele aqui nos ensina isso, que isso realmente é poderoso. E Abraham aqui ainda nos aconselha a fazer isso por 12 horas, né? Mas eu vou explicar isso, tá, gente? Ele fala que nesse círculo, né, pra gente colocar as coisas positivas que a gente quer que realmente se alinhem conosco, para cada 1 hora a gente pensar coisas positivas relacionadas àquela situação. Bom, o exemplo que eu dei aqui é que eu quero me sentir próspero, né? Quero me sentir próspero. Então, escrever coisas relacionadas a cada 1 hora com esse sentimento. Eu quero ter a prosperidade na minha vida. Eu quero exercer uma função que eu ame bastante e que eu seja bem remunerada. Eu vou fazer aquela viagem tal, aquela viagem para tal cidade. Vou, no fim de semana, passar um tempo com minha família em tal lugar. Então, coisas que lhe tragam prosperidade. Você pode escrever isso a cada 1 hora, sintonizando nesse pelo menos 17 segundos naquilo ali. E quando acabar esse ciclo de 12 horas, você realmente vai se sentir melhor, mais alinhado com tudo aquilo que está escrito ali. Então, uma questão de frequência de pensamento, né? De mudança mesmo de pensamento. E isso vai acabar elevando a sua vibração, a sua estima, né? E o Abraham vem aqui nos lembrar novamente, né? Ele fala: dissemos várias vezes que seu poder se encontra no presente, porque mesmo pensando no passado ou no futuro, tudo que você está fazendo é agora, está vibrando agora. A oferta vibrátil é agora. A permissão para que a força vital flua através de você está acontecendo aqui e agora. Então a gente também ter sempre esse discernimento, né, de saber que a gente pode mudar o nosso futuro, inclusive o nosso passado, né, a maneira com que nós enxergamos o passado, nós podemos mudar isso tudo, aqui e agora. Esse é mais um exercício que eu achei também interessante, Roda da Fortuna, mais um exercício aqui, mais uma prática que o livro nos ensina. Então, gente, hoje eu fico aqui com essas 2 práticas, né? E na próxima semana teremos mais
vou comentar mais sobre algumas práticas, né? E já estamos chegando aqui no finalzinho do livro. Então, desejo a todos um excelente fim de semana, muita paz e muita luz. E sempre prestando atenção, ó, na nossa vibração, quanto isso é importante, tá? Fico por aqui. Até semana que vem com mais um pouco aqui desse livrinho. Namastê.